Tiago, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. Valeu pelo convite. Isso mesmo, eu acho que vai ser uma conversa bem eclética. É a primeira vez que a gente traz aqui no programa alguém que está realmente na mobilidade urbana, no dia a dia das ruas, o Tiago, que além de ser motorista de aplicativo, é Uber, né, que você faz, Tiago? Sim. Na verdade, a gente roda nas plataformas que tiver melhor para o motorista, né? Tá certo. E também vice-presidente da Abraver. A gente já trouxe aqui, fazendo parte dessa organização, o Clemente Gauer, que também já deu uma aula pra gente aqui, mas hoje a gente quer saber como que é isso, sentado de carona, ou seja, no banco de passageiro, para saber como que é essa mobilidade urbana no dia a dia. Tiago, primeiramente, você falou que é vice-presidente da Abraver. Qual a diferença de Abraver para a BVE? Bem, na verdade, são duas associações vinculadas à mobilidade elétrica no Brasil, enquanto a BVE representa as empresas, a Abraver representa o usuário, o dono do carro elétrico, aquela pessoa que realmente é o consumidor final da mobilidade elétrica. Entendi. Agora eu queria que você passasse para a nossa audiência como que é o impacto do passageiro quando entra num carro elétrico. Para mim, por exemplo, quando eu tive essa experiência a primeira vez, não foi aqui, foi fazendo uma matéria fora do país. A experiência foi realmente impressionante pela ausência de ruído, pelo silêncio absoluto e pelo conforto que a gente percebe dentro essa mobilidade urbana de emissão zero. Você já percebeu isso com algum passageiro teu? É interessante que você resumiu tudo o que eles falam. E é engraçado que eu noto isso desde 2019, quando eu comprei esse carro elétrico, né? E quando eu conversava, puxava assunto, que eu gosto muito mesmo para falar sobre isso, eles falam assim, nossa, eu percebi que ele era mais suave, percebi que ele era mais silencioso, mais confortável. Esse cara não sabia que ele estava num carro elétrico ainda. Não sabia. Ele sabia depois que eu falava. Ele sentia a diferença e não sabia explicar o porquê dessa diferença. E o mais interessante também é que o carro ele se mantém novo por mais tempo. Você tem menos vibração no veículo, então ele acaba mantendo até mesmo as peças plásticas dentro do carro por mais tempo fixas, né? Então, quando eu falo que o carro tem 5 anos, todos se surpreendem. Nossa, mas ele tá tão novo. Então, o carro ele se preserva também muito mais. Isso impacta de alguma maneira no teu ranqueamento? Porque a gente percebe quando você está num carro por aplicativo, que tem a pontuação tanto para o motorista, mas também para o passageiro. Você não notou diferença na sua pontuação por estar num carro elétrico? Com certeza. Minha pontuação decolou depois que eu peguei esse carro elétrico. Também as caixinhas, né? As gorjetas aumentaram. Assim, aquele extra que a gente clica ali? Aquele extra aumentou. E também tem um outro fator. O motorista, ele se desgasta menos dirigindo um veículo elétrico. Logo, ele vai trabalhar mais feliz. Na sua casa você tem um wallbox, tem um carregamento portátil? Como que você faz o carregamento do seu carro e com que frequência, Tiago? Eu não carrego em casa até hoje, porque o meu condomínio não permitiu que eu instalasse um carregador. Então são 5 anos de carro elétrico carregando fora de casa. Eu dependo completamente da infraestrutura elétrica que fica de uso coletivo, né? Ou seja, o serviço que você hoje paga, um dia foi grátis, hoje é pago. Mas eu sempre uso infraestrutura pública de carregamento. Quanto você paga? Porque tanto no Pânico quanto no Máquinas da Pan, a gente sempre fez uma conta que é uma economia de aproximadamente 80%. Ou seja, você gasta 1/5 com o custo da energia elétrica se comparado com chegar num posto de gasolina lá na bomba para colocar combustível. Você comentava comigo que essa conta mudou muito de 3 anos para cá, mas o que isso reflete diretamente no teu bolso? Essa conta está correta se você for utilizar o carregamento na sua residência, ou seja, você pagando aqueles 80 centavos para a distribuidora de energia. Mas quando você carrega fora de casa, cada vez menos você tem pontos de carregamentos grátis, como era antigamente, e pagos agora. Então, eu pago por volta de 2 a 2,50 kWh de consumo de energia, mas ainda assim, a minha economia está por volta da metade do que eu gastaria com a gasolina, ou até mesmo menos, dependendo do local, se eu consigo um preço bacana. Agora, interessante é que se você tiver uma casa com fotovoltaico, essa conta é ainda melhor. Porque em 2, 3 anos você já teve um investimento de volta daquele fotovoltaico. Então, é muito mais econômico do que simplesmente carregar na tomada de casa. E você fizeram uma conta, a gente teve a BYD, quando ela lançou a Shark, ela dava um kit
fotovoltaico, ou seja, aí você tem emissão zero total e um custo que você paga, na verdade, ao invés de se falar de pagar o carro em tanto tempo, não, você paga esse kit fotovoltaico muito rápido, né? Então aí eu acho que é a linha ideal. Qual foi o teu gatilho, Tiago, para entrar no universo da eletrificação? Como que foi essa história? Você já tinha carro por aplicativo antes, combustível, a combustão, e depois migrou para isso, ou a tua entrada foi direto no elétrico? Não, eu sou motorista de aplicativo há quase 9 anos, então eu já tive muito... Antes de chegar a eletrificação? Muito antes. Na verdade, antes de chegar a eletrificação até a mim. Já existem carros elétricos no Brasil há 10 anos. Mas antes eu utilizava um veículo normal, como qualquer pessoa. O problema, na minha opinião, era o rodízio. Então eu tenho outras atividades, né? O motorista de aplicativo é uma segunda atividade. Eu precisava chegar no escritório pelo menos uma vez por semana antes das 7 da manhã e tinha que chegar em casa antes das 5 da tarde, né? Então isso me frustrava muito. Eu busquei até um veículo híbrido para poder ser isento do rodízio. Mas em janeiro de 2019, quando eu vi que tinha um carro 100% elétrico e que eu conseguia pagar, falei assim, não, peraí, vamos fazer as contas de novo. Aí eu ponderei a combustão, o híbrido e o 100% elétrico. E eu cheguei na conclusão que o 100% elétrico me atenderia na minha demanda diária, nas minhas necessidades, e inclusive teria um custo de manutenção menor que o híbrido. Eu vou até, em cima do que você me falou de pontos de recarga que você utiliza por não ter em casa, vou até desconstruir uma fala minha, que eu sempre comento com os amigos, olha, é muito importante ou fundamental se você tiver um carro 100% elétrico, mesmo que seja para mobilidade urbana, que você tenha um ponto de recarga na sua casa. Então não é tão necessário, até em cima do que você falou da sua dificuldade. Você consegue, em São Paulo, ter essa mobilidade e buscando, não sei se é plug share que você usa, qual aplicativo, mas buscando pontos de recargas disponíveis? Sim, com certeza. Esse é o principal aplicativo que a gente utiliza no Brasil. É o plug share. Mas é lógico que se você tiver a possibilidade de fazer em casa, você vai ter duas vantagens. A primeira é o custo, que em geral você vai pagar mais barato do que se você pagar para uma empresa. E o segundo ponto é que você vai poder utilizar o carregador exatamente naquele momento que você não tem a necessidade no carro, que é quando você está dormindo. Então, é possível ter um carro elétrico sem ter um carregador em casa? É, mas a experiência é muito mais completa se você tiver, sim, um carregador em casa. Tiago, na tua visão agora, eu queria os dois lados, tanto como vice-presidente da Bravey como motorista de aplicativo, de carro por aplicativo. Primeiro, como que é a tua visão como motorista de carro por aplicativo nas ruas? Como que você viu essa mudança da mobilidade nos últimos 3, 4 anos? Olha, falar a verdade, é apaixonante cada vez que eu vejo um outro carro elétrico rodando na cidade. Antes você conseguia contar nos dedos quantos carros que você cruzava, praticamente você dava uma buzinada para cumprimentar. Se cumprimentava, eu também sou, né? Não, provavelmente você até conhecia a pessoa que estava dirigindo outro carro. Hoje não. Hoje nós já temos dezenas de milhares de veículos elétricos pelo Brasil e metade dessa frota ela pode ser encontrada na cidade de São Paulo, mesmo no estado, mas principalmente na cidade de São Paulo. Nós temos a maior presença de veículos elétricos e logo também a maior presença de infraestrutura de carregamento na cidade de São Paulo. E esse número ele é realmente impressionante, né? A gente vê uma quantidade muito grande de carros. O que me impactou, na verdade, foi no último ano. Se falar dos últimos 12 meses, o crescimento da eletrificação em São Paulo, principalmente, é muito grande. Você vê muito carro eletrificado na rua, como antigamente você não via tanto. Eu acho que essa proliferação dos elétricos, né, dos carros ligados na tomada, ela pode trazer também com o tempo uma melhoria na infraestrutura, principalmente com iniciativa privada. A gente não conta muito com iniciativa disso ou do município ou do governo, mas eu acho que a iniciativa privada ela está investindo. Quais players dessa iniciativa privada você utiliza, por exemplo, para carregar o seu carro e quais que estão disponíveis? O que mais você vê por aí? É fato que quem começou tudo isso foram as montadoras. As primeiras que trouxeram os veículos elétricos para o Brasil, elas colocaram também os primeiros carregadores para justificar a venda deles, né? Essa foi a primeira fase. Uma segunda fase surgiu junto à chamada 22 da ANEEL, onde você já tem aquela contribuição compulsória das distribuidoras e tem que apresentar algum projeto
para ser melhorado a prestação do serviço. E a chamada 22 previa a infraestrutura de carregamento principalmente nas rodovias. Só que ainda P&D, pesquisa e desenvolvimento, não é uma prestação de serviço, é um laboratório, né? Em 2020, que realmente começaram as empresas de prestação de serviço de carregamento. Então, a chave começou a mudar em 2020 de uma comodidade, de um laboratório, para um serviço. Então, hoje, você vê dezenas, até centenas de empresas que exploram o serviço de pontos de carregamento. Como hoje a gente vê diversas bandeiras de postos de gasolina, a gente tem muito mais de pontos de carregamento. Por quê? O posto de gasolina, por motivos óbvios, inclusive de segurança e até poluição do solo, você tem que ter um local específico. O ponto de carregamento, não. Você consegue ter em diversos locais, inclusive nos postos de gasolina. É uma energia que é comercializada também. Tiago, você citou um tema bem interessante, que é o posto de combustível. A gente vai ver num futuro próximo postos, como a gente vê de combustível, com dezenas de carregadores, ou seja, mas ali um posto de carregamento elétrico? Isso é uma coisa que você consegue enxergar nos próximos 3 anos? Não, eu já enxergo hoje. Você já vê isso? Já existe. Já existe, inclusive, na cidade de São Paulo. Locais, inclusive um posto de carregamento que atende especificamente motoristas de aplicativo. Não, eu já tenho uns 2 ou 3, na verdade. Com 3, 4, 5 carregadores. E tem uma bandeira específica? Sim, são empresas. Por exemplo, a Goelétrica é uma delas, que tem no Cambuci. A EasyVolt é outra, que tem na região da Moca. Aqui perto... Fica em estacionamento ou aberto como se fosse um posto de combustível? O mais engraçado, era um posto de combustível. Ah, era? Ou seja, eles viraram a chave para eletrificação? Viraram a chave. Pegaram um posto de combustível desativado e se tornou um eletroposto. Um posto de carregamento de veículo elétrico. E você acha que isso pode ser uma tendência para melhorar essa eletrificação? Sim, principalmente. O empresário investindo na eletrificação da mobilidade? Com certeza. Não é um retorno tão rápido, né? Mas sim. E o principal fator de a gente ver a aceleração disso é que eles têm que marcar território. Eles sabem que o investimento é daqui 5 anos, talvez. Mas se ele não colocar hoje, alguém vai colocar no lugar dele. Falando de Abravey, que temas vocês discutem? Ou existem alguns fóruns, alguns temas para serem discutidos para melhorar a eletrificação dentro desse órgão? É engraçado que a Abravey começou como um CNPJ para fazer uma compra coletiva de pneu de um carro específico. Então, primeiro foi a força do usuário, eles se juntaram para buscar um benefício, para realmente juntar forças para conquistar alguma coisa. A partir daquele momento, surgiu muito compartilhamento de informação, de experiências principalmente, porque a maior parte dos primeiros proprietários de veículos elétricos são pessoas técnicas e apaixonadas. Então, um acabava ajudando o outro com dúvidas, né? Ou até mesmo uma tomada amiga quando você precisava. Hoje, a Abraveira já se tornou algo muito maior. Nós somos uma associação representativa, a única associação no Brasil que representa os interesses do usuário. E, além de nós estarmos junto do usuário perante as montadoras, as empresas de eletropostos, né, nós também estamos diante do poder público. A Abravey faz parte do Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, participa de diversas discussões no Senado, no Congresso em geral, como a Frente Parlamentar da Eletromobilidade. E, inclusive, nós contribuímos com a discussão sobre o IPVA no estado de São Paulo e também o parecer técnico do Corpo de Bombeiros. E essa, digamos que está sendo a nossa principal luta de 2024.